vivenciamos. Sim. Acredito que por isso hoje você está aqui como esposa também de um pastor. Sim, com certeza. Desenvolvendo um ministério, né? Lindo, uma chamada linda, mas que nem todos querem. Porque paga-se um preço, né? E na verdade, assim, na verdade não é muito diferente de como aconteceu com você, né? Eu acho que essa é a forma que Deus nos chama mesmo. Começa através de uma referência, né? E como você bem disse, eu particularmente, né? Na minha família tem mais pessoas que são referências, né? A tia Nira é uma referência pra mim, a avó Maria era uma referência. Mas, assim, duas que eu tive mais perto, que foi quem realmente mexeu comigo nessa área ministerial, foi você, né? Como mãe e tendo um ministério, porque desde que eu me conheço por gente, você e o pai faziam a obra de Deus, né? E a avó, né? Que daí eu estava sempre junto também e, meu Deus, pra mim era referencial de mulher de oração, de mulher de Deus, de mulher que eu tinha temor de fazer até às vezes alguma coisa meio errado, porque eu sabia que Deus revelava pra ela. Então, assim, que lindo isso, né? Lindo. O pai conta muito isso também. Inclusive com a irmã Doraiba, daqui de Santa Rosa, né? Sim. As pessoas diziam que tinham muito medo de chegar perto da irmã Doraiba quando a irmã Doraiba ia orar, porque Deus revelava as coisas para a irmã Doraiba. E com a avó era assim, ela era uma mulher de muita oração. E eu me lembro muitas vezes, inclusive comentava isso com uma amiga esses dias, eu me lembro muitas vezes na minha adolescência, quando nós já morávamos na cidade de Sapiranga, e de acordar pelas madrugadas com um peso na minha cabeça e pensar assim, mas o que é isso? E quando eu me dava por conta, era a mão da avó orando na minha cabeça, orando pelo meu futuro, abençoando o ministério, as promessas, os projetos de Deus na minha vida. Isso não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que aconteceu. E, inclusive, numa das vezes eu me lembro muito forte, que daí eu acordei, eu disse assim, vó, o que a senhora tá fazendo? Porque eu acordava no susto com aquele peso, e ela não orava em voz alta, ela orava baixinho, porque eu estava dormindo do lado dela. A gente dormia juntas quando eu posava com ela. E aí eu disse, vó, o que é isso? O que a senhora está fazendo? Daí ela disse, filha, tô orando. E tô sentindo muito a presença de Deus porque tem um anjo aqui do lado da nossa cama. Ela disse, e isso ficou muito marcado, eu nunca me esqueço. Que ela disse que tinha um anjo do lado da nossa cama, nos olhando, recebendo aquela oração que ela estava fazendo. Então, assim, eu me lembro muito também, e agora me vem na memória, em um culto que nós estávamos lá na Santa Fé, que era um culto que o pai por um tempo cuidou, né, do distrito Sim. da Santa Fé. Eu era adolescente, cantava no coralzinho dos adolescentes, eu me lembro muito desses detalhes. E estava a cantora Suelen Lima cantando naquele distrito, naquela época. E eu amava ouvir a Suelen Lima, assim, eu achava a coisa mais linda ver ela cantando, e ainda acho ela uma cantora maravilhosa. E a avó nessa época já não enxergava também, e eu lembro que ela estava sentadinha do meu lado, e eu segurei na mão dela e ela estava cantando um hino assim, que ela cantava bem alto, e era uma altura, e eu admirava que ela alcançava tons altos para cantar. E eu disse assim pra avó, ai vó, que coisa linda ver essa mulher cantando e cheia do poder de Deus, né? E a avó, eu nunca me esqueço, a avó só segurou bem forte na minha mão e começou a falar em línguas, porque ela era assim, né? Não tinha momento, não tinha hora. E começou a falar em línguas, e ela disse assim, minha filha, Deus está me mostrando que Deus vai fazer muito mais com você. Meu Deus, naquele momento assim me entrou um temor, como contigo, um temor tão grande. Por quê? Porque na época eu não cantava na igreja. Sim. Na época eu também tinha essa vergonha de estar em público, essa vergonha de cantar, né? Eu tremia na base se alguém me chamava para fazer qualquer coisa diante de um microfone, diante de um altar. Eu lembro que a gente oferecia até presentes para você cantar. Sim, me prometeram presentes que até hoje eu não recebi, inclusive. Mas ela não queria cantar, como é que ela ia ganhar os presentes? Diziam assim, Ine, se você cantar, a gente vai te dar tal coisa. E aí, né? Mas era um projeto de Deus na minha vida, né? Mas, Ine, olha que lindo isso também para falar para as meninas que nos ouvem, os jovens, né? Que o que você faz para Deus não é porque os outros te prometem alguma coisa ou porque você vai ser favorecida
de alguma forma. Mas tem que ser por livre e espontânea vontade. É verdade. Porque Deus só, ele recebe o perfeito louvor, né? É verdade. Agora, eu lembro também que você já tinha o dom de louvar ao Senhor Sim. desde que nasceu. Sim. E tem uma foto, tu vai lembrar, que você estava na cadeira de alimentação. Sim. E assim, em pezinho, com a Bíblia na mão e não sabia falar, mas a gente assim... Pregando pra você na pia, na né? época Você estava... a gente não tinha como filmar, né? Então o pai tirou uma foto. Comprou um radinho pra mim com microfone e também. você cantava também com aquele microfone. A importância de incentivar desde pequenos, né? Eu vejo pelo Humbertinho. Humbertinho é uma criança de 2 anos e 6 meses. Ele ama instrumentos musicais, ele ama música, ele ama cantar pra Jesus. Eu até contei esses dias que agora ele ingressou na escolinha. E foi muito interessante que no primeiro dia de aulinha dele agora, isso há 2 semanas atrás, eu levei ele até a escola. Ele estava ainda meio choroso, né, naquela época de adaptação, mas quando ele sentou com os amiguinhos na mesa, ele estava meio assim, meio jururu, não sabia muito o que fazia, o que falava, né, diante dos coleguinhas, e ele olhou para mim assim e começou: canta, meu povo, alegra, meu povo, que é um dos hinos que ele mais ama cantar, né? E naquele momento eu disse: olha, meu Deus do céu, tá aí um missionário na escola. Exatamente. Quem sabe a forma que Deus vai usar Humbertinho com 2 anos e 6 meses para a vida dos coleguinhas, para a vida das professoras que vão estar ali com ele, né? Seja através de um corinho que ele vai cantar ou da própria oração que ele gosta tanto de orar em casa, tudo é oração para ele. Mas por quê? Porque tem um pai e uma mãe que incentivam. E o pai e a mãe me incentivaram muito nesse sentido musical, nesse sentido de cantar para Jesus. Eu lembro que, inclusive, eu cantava, né, nas igrejas, meio envergonhada, mas eu recebia algumas oportunidades. Cantava o Zaqueu, né? Zaqueu era um homem pequeno. Eu me lembro desses detalhes. Então, assim, na época eu era uma criança, mas Deus já estava ali, né, incutindo na minha mente, no meu coração, nos meus sentimentos, coisas que ele queria fazer a longo prazo na minha vida, né? Então foi dessa forma, e é dessa forma que Deus nos chama. Claro que chega um momento que a gente enfrenta renúncias, porque Deus falou por muitas vezes comigo a respeito de ministério, falou sobre ministério com mulheres, falou sobre ministério com meninas, falou muitas vezes. Falou desde cedo que eu seria esposa de um pastor. E eu sabia o que era ser esposa de um pastor, porque eu tinha em casa uma mãe, esposa de um obreiro, esposa de um pastor. Eu sabia das renúncias. Então, às vezes, eu dizia assim: ai, Deus, quem sabe o Senhor me faz casar com um empresário, um homem abençoado, assim, financeiramente, e aí eu vou abençoar a tua obra. Eu vou abençoar os missionários, eu vou construir igrejas, eu vou fazer muitas coisas no teu reino. Mas não era esse o plano de Deus para minha vida. E aí Deus deixou bem claro que Deus permitiria eu trabalhar profissionalmente numa área que eu amava muito e que eu estava muito bem estabelecida, né, para nós encurtarmos a história. Deus disse assim: ó, filha, vou permitir por um tempo, vou te abençoar financeiramente, mas é por um tempo. E vai chegar um momento que eu vou fechar essa porta e você vai entrar pelo meu caminho, vai entrar no projeto que eu tenho para a tua vida. E aí é como eu quero. Vai ser um caminho de renúncias? Vai. Vai ser um caminho muitas vezes difícil? Vai. Vai enfrentar muitas pedradas muitas vezes? Vai. Mas ao mesmo tempo você vai ter a minha graça abundante na tua vida. Você vai ter experiências maravilhosas comigo. Você vai receber presentes do céu na tua vida. E tem sido assim. E a cada dia eu olho para trás e eu digo: Senhor, como valeu a pena te obedecer. Como valeu a pena. E isso é outra coisa importante de dizermos, que se Deus tem um plano na tua vida, se Deus tem falado com você de alguma forma, que tem algo específico para você nessa terra, obedeça por amor. Eu sempre orava nas minhas orações e dizia: Senhor, que eu nunca precise dizer sim para um chamado, dizer sim para um ministério pela dor. Que eu sempre possa te obedecer por amor, mesmo que me custe. E graças a Deus eu pude obedecer por amor. A mãe é prova de quantas renúncias, não só profissionais, mas em outros sentidos da minha vida eu fiz. Porque Deus disse: não é assim, não é esse o caminho, não é por aí. E às vezes me doía dizer: então tá, Senhor, eu não vou. Mas eu ia, eu obedecia. E meu Deus, quantas bênçãos, quanto respaldo, quantos livramentos, quanta bênção de Deus na minha vida por ter sido obediente à voz do Senhor. Então seja sempre obediente à voz de Deus, sempre obediente. E
Mesmo que você se sinta incapaz, mesmo que você ache assim, mas eu não sei como que eu vou exercer, eu não sei como que eu vou colocar em prática isso que Deus tem. Só confie que Deus vai te guiar, Deus vai te dar as estratégias, Deus vai te mostrar o caminho e Deus vai fazer acontecer, como fez nas nossas vidas. Naquela época, quando nós nos imaginávamos aqui, e tendo esse alcance para tantas pessoas falando do amor de Deus, né? Exatamente. Quem sabe através desse podcast, a nossa voz vai chegar lá na Stormy Marshall e ela vai ver você falando e vai dizer, eu quero conhecer essa mulher, né? A gente não sabe, é Deus que sussurra o nosso nome, é Deus que nos leva, é Deus que nos traz, é Deus que faz acontecer.